A descoberta de novas sociedades desafiou os europeus com uma gama atordoante de crenças e instituições diferentes das suas. Isso convenceu a alguns que o mundo era a sua concha e levou outros a começarem uma revolução no pensamento crítico. A Renascença e o Novo Mundo, neste episódio de A Tradição Ocidental. E agora o professor da Universidade da Califórnia, Eugene Weber, em sua jornada através da história da civilização ocidental. Na última vez, terminamos com a conjunção de dois grandes movimentos, a Renascença e a Era das Grandes Navegações, nos séculos XV e XVI. E ainda assim, vimos como as coisas materiais que possibilitaram a exploração vieram da Idade Média, bem como muitas das motivações dos governos europeus. Principalmente a busca de especiarias, escravos e conforto para os cristãos. Mas e os próprios exploradores? Eles refletem uma nova mentalidade da Renascença que consideramos moderna? Ou primariamente a visão deles era medieval? Que tipo de homens eram? O que os motivava? Como evidência, temos a declaração de Richard Chancellor, em que descrevia sua busca por uma passagem pelo nordeste da Europa em 1553, como uma forma de estimular outros a viagens semelhantes. Esse é um tipo muito moderno de autoconsciência e uma razão igualmente moderna de fazer parte de uma evolução, não de uma aventura separada, como a viagem de Marco Polo à China no século XIII, mas de um processo contínuo. Essas ideias estão muito próximas ao espírito intelectual do Renascimento. Existe outro traço renascentista que os exploradores possuíam, que é o desejo de fama. A paixão pela glória oferece um tema importante na arte da Renascença, especialmente com a apresentação dos contemporâneos distintos como se fossem personagens memoráveis da antiguidade. Esse é Gianfrancesco Gonza, um capitão-general italiano retratado como Marte, o deus da guerra, enquanto sua esposa Isabela é Vênus. Alguns exploradores, como Colombo, também eram estimulados pelo zelo missionário. Mas a fama, o desejo de ser conhecido por ter realizado grandes feitos, era um componente forte na motivação dos exploradores. Isso tornou-se especialmente verdadeiro na medida em que cada vez mais escritos sobre viagens chegavam ao mercado como impressos que começavam a competir com romances de cavalheirismo. Aqui vê-se a busca pela fama e pela fortuna, mas dentro de um contexto de exatidão e a toda prova. Num mundo em que parecia que poucas coisas deixaram de ser feitas e que, se não foram feitas, era uma boa razão para que fossem, essa é uma atitude tipicamente renascentista. Mas estamos num terreno ainda mais firme, quando nos voltamos de modo bem estranho para o medo. O medo era o combustível da ação no Renascimento, como não fora na Idade Média. O ressurgimento da antiguidade, a redescoberta de teorias que pareciam ter influenciado a ação no passado,
produziram novos conceitos e modelos para a ação que mudaria o mundo. Os humanistas, ou pelo menos seus discípulos, tentavam realmente ser os homens competentes em muitos campos que Cícero aplaudia. Os arquitetos e artistas estavam realmente afetados por tratados teóricos baseados em conjecturas sobre o que produzia a grande arte nos tempos antigos. E os soldados, que agora tinham pausas mais longas entre as crises, adotaram todo tipo de ideias militares dos antigos sobre como organizar tropas, ou fortificar, ou atacar uma cidade. O apoio da sabedoria antiga poderia ter tido o mesmo efeito na geografia, não fosse as viagens reais que forçaram os estudiosos renascentistas a reconsiderarem suas teorias sobre o tamanho e forma do mundo à luz da experiência verdadeira. Nenhuma das teorias clássicas estavam em acordo. Ptolomeu, um grego do século II, que era uma autoridade estabelecida na ciência geográfica da época, acreditava que não se podia navegar ao redor do mundo porque a África se mesclava com um grande continente que enchia o hemisfério sul, unindo a África com a Índia. Por outro lado, o geógrafo Strabo, contemporâneo de Augusto, defendia que o mar do oceano a oeste dava nas praias do sul da Ásia. Era necessário ser cuidadoso ao navegar pelo oceano, porque se poderia cair pela extremidade. Ainda assim, Strabo acreditava, citando literalmente, que o mundo desabitado forma um círculo completo, no qual se encontrava com ele mesmo. De modo que, se a imensidão do Atlântico não o impedisse, poderíamos navegar da Ibéria até a Índia por uma longa e única paralela. No início dos anos 1400, as teorias de Strabo ganhavam espaço, na medida que mapas do mar e diários de bordo melhoravam. Também havia contato constante entre os navegadores, os teóricos e os fazedores de mapas. O melhor exemplo disso podia ser achado em Sagres, na ponta sudoeste de Portugal, onde em meados de 1430, o príncipe português Henrique o Navegador, uma figura notável, fundou uma pequena corte para a qual atraiu homens do mar, cartógrafos, astrônomos, construtores de navio e fazedores de instrumentos, e de onde, com navios, mapas e instrumentos melhorados, ele enviou expedições que desciam cada vez mais as costas da África, praticamente até a costa do Marfim. O objetivo final de Henrique, e ele não estava sozinho nisto, era vencer o poder do Islã e estabelecer contato comercial direto com a fonte de ouro, escravos, marfim e especiarias na África e na Ásia. Então o irmão de Henrique foi a Florença comprar mapas e Colombo obteve uma carta importante de outro geógrafo florentino, Toscanelli, que assegurou que se poderia chegar à China navegando para o oeste. Quando os navegadores fizeram suas descobertas, estas foram rapidamente registradas nos mapas que os cartógrafos desenhavam e passavam para outros navegadores. Esse mapa era de Colombo. Em essência, esse processo de exploração era a primeira demonstração do método científico, partindo da hipótese para o experimento e daí para uma nova hipótese. Isso foi demonstrado para que todos os interessados pudessem ver através de um longo e dramático caminho. A hipótese de que havia mar aberto entre Europa e Ásia a oeste, como acreditava Colombo, foi desaprovada. Não por cálculos abstratos, mas concretamente.
revelando um enorme território novo, cheio de povos exóticos que ofereciam um novo modo de vida a milhares de soldados e colonizadores. Foi um processo contínuo, com descobertas e ideias de um homem colocadas em mapas, até que viagens experimentais posteriores as rejeitassem ou as revisassem. Devemos nos lembrar de que o método científico que tomamos como identificação do pensamento moderno não podia ser aplicado rigorosamente num campo puramente científico em astronomia, física ou química até o século XVII, quando o relógio de pêndulo, o telescópio e o microscópio foram desenvolvidos. Antes disso, por mais que o futuro cientista batalhasse, era difícil comprovar suas ideias, porque os meios para a prova científica eram rudimentares. Um campo em que se podia verificar a teoria era o campo da descoberta. Através da cooperação entre os teóricos em casa e os observadores nos seus navios. Pode-se até dizer que o primeiro laboratório científico foi o próprio mundo. A era das descobertas ou grandes navegações e a Renascença estavam em parceria. Mas era uma relação desajeitada e confusa, pois os primeiros exploradores tinham em si inúmeros pressupostos medievais que os impedia de fazer relatórios adequadamente objetivos daquilo que viam. O que o público queria e obteve em quantidade foram monstros, maravilhas, gigantes, duendes, homens sem cabeça, com o rosto no peito, homens com cabeça de cachorro, homens com pés imensos que podiam ser usados como guarda-sóis e outros tipos de coisas grotescas. Outro aspecto das Terras Novas que as pessoas queriam descobrir ou ouvir falar era a existência de um paraíso na Terra, uma existência da Era Dourada, onde os homens eram felizes, nus, livres, sem governo ou propriedades, sem doenças ou melancolia. Uma razão importante pela qual os europeus queriam acreditar tanto no paraíso era por viverem tão mal. Seja porque eram arrasados pelas guerras, dizimados por epidemias, brutalizados pela pobreza, fome e todo tipo de problemas. Então, os exploradores sentiam-se tentados a enfeitarem os fatos, para se adequarem às esperanças de seus contemporâneos, e os editores popularizaram e vulgarizaram seus relatos, transformando os índicos em selvagens nobres, e a vida no Novo Mundo numa espécie de símbolo moral da Idade do Ouro. Mas estas fantasias colidiriam com outra coisa muito urgente e concreta, que era a questão religiosa. De modo significativo, a primeira pergunta que os intelectuais europeus faziam sobre os nativos do Novo Mundo não era como eles eram, mas sim se podiam ser salvos. E isso porque as sociedades descobertas no Novo Mundo não se adaptavam ao molde do livro de Gênesis. Não estava claro se Jesus morrera por estas criaturas e se elas eram mesmo humanas. A pergunta era importante, porque o tipo de tratamento que o índio poderia esperar dependia da resposta. A opinião de que o índio era um animal e, portanto, um escravo natural, ganhava força. Os ingleses do século XVI, por exemplo, presumiam que os índios eram totalmente selvagens, ignorantes e animalescos. Os índios, em sua sabedoria, se recusavam a trabalhar nos horários, usar as vestes e seguir a dieta dos europeus.
Então, o caminho estava aberto para que os pessimistas demonstrassem que os índios eram incapazes de viver de modo virtuoso e livre e que deveriam ser, por natureza, escravos. Essa concepção se adaptava muito bem à necessidade crescente de mão de obra barata em minas de prata como esta no Peru ou nas colônias açucareiras, em um clima que sugava a energia do branco e que logo tiraria a vida dos nativos. Pior, seriam as doenças devastadoras dos europeus para as quais os indígenas não tinham imunidade. Com a brutalidade europeia, apoiada na necessidade econômica, com a conversão forçada ao cristianismo, aceita como fato comum, o tráfico de escravos assumiu um novo e duradouro preço para a vida, ou melhor, para a morte. Enquanto nesta pintura, um artista europeu retrata índios adorando uma coluna erigida por um explorador francês, Laudonnière. Aqui encontramos vários ingredientes posteriores do mundo moderno. Um novo tesouro de mitos e de incentivos de um lado, e de outro, o papel do europeu como explorador e colonizador, racionalizando suas atividades e utilizando os próprios mitos para justificar seus feitos. As forças contrárias estavam em andamento dentro da própria experiência. Acima de tudo, a nova tendência de comparar e contrastar que surgia da variedade das novas informações e experiências se espalhavam sobre os europeus durante a Renascença. Enquanto os medievais raciocinavam por associação, aprendendo sobre uma coisa, conectando-a com algo semelhante, o raciocínio moderno envolvia contraste, bem como associação. Se isso é diferente daquilo, o que aprendo com a comparação? Esse tipo de pensamento entrava em nossos hábitos intelectuais, não apenas quando os humanistas da Renascença reviviam a civilização da antiguidade pré-cristã e a comparavam com a deles, mas também quando as sociedades recentemente descobertas pelo mundo todo deixavam perplexos os europeus com uma ampla gama de governos, religiões e hábitos sociais diferentes dos deles. Mas, antes que as raças do Ocidente ou que as raças do Oriente pudessem apresentar contrastes que provocassem o pensamento, precisavam ser vistas não como meramente pitorescas, mas como produtos de um meio ambiente específico. Devia-se ir além dos detalhes chamativos, como a nudez e as pinturas de guerra. Tinha-se que se buscar uma abordagem mais antropológica. E isso começa a acontecer quando um dos oficiais de Vasco da Gama passa a noite entre os nativos do Cabo da Boa Esperança para ver como vivem e o que comem. Ou quando os missionários começam a aprender os idiomas e crenças religiosas dos povos que tentavam converter, pois só podiam esperar convencer os nativos quando tivessem entrado em seu mundo e seus valores. E também quando grandes mentes do século XVI, como Michel de Montaigne, ficam fascinados pelos canibais, os assim chamados selvagens, que pareciam menos selvagens e bem mais próximos à felicidade e à virtude do que seus compatriotas. Não só muito menos selvagens, como mais sensatos também. Os canibais matavam, mas matavam com um propósito, queriam comer. Nós, diz Montaigne, matamos não por um bom propósito. Então aqui, 400 anos atrás, podemos ouvir os murmúrios do relativismo da floresta. Mas era muito distante e seria um processo muito lento que culminaria no século XVIII,
quando o estudo comparativo de sociedades e religiões estranhas e magníficos novos mundos levariam a uma reavaliação crítica da religião, filosofia e estruturas políticas da Europa. Mas isso teve suas raízes, acredito, na Renascença. Na crescente vontade, baseada na necessidade crescente de ver, estimar, avaliar, testar, aprender mais e usar o aprendido, investir, por assim dizer, para aprender mais. Buscar não apenas o conhecimento, mas o conhecimento preciso. Examinar o eu, não apenas subjetivamente, o que era uma das grandes alegrias dos humanistas da Renascença, mas o mundo, objetivamente, porque a objetividade era o grande libertador, o ampliador de horizontes mentais, o progenitor da ciência moderna. Estimulando a imaginação não para dentro, mas para fora, expondo-a a novas e desafiadoras informações sobre modos diferentes de vida. Foram humanistas como Erasmo que deram abertura para esta abordagem crítica e comparativa da experiência. Quando ele e outros humanistas afirmaram que uma autoridade era superior à outra, que um autor romano era uma fonte maior de sabedoria que um médico da igreja medieval, eles sugeriam o direito de decidir entre autoridades diferentes e daí a possibilidade de julgar por si mesmo. O melhor deles, Leonardo da Vinci, decidiu colocar a experiência e experimento acima de qualquer livro, acima de qualquer autoridade de segunda mão, e isso era algo novo. Da Vinci não era apenas um grande pintor de sutileza e harmonia suave. Era também um grande arquiteto e engenheiro. Seu grande amor era a observação científica, especialmente a anatomia. Ele se fascinava com as forças que moviam a natureza. Esse esboço é de seu estudo de hidrologia, as propriedades da água. Da Vinci abordava essas forças de modo totalmente empírico. Ao elaborar suas teorias geológicas, ele não procurava um texto de Aristóteles, ele olhava à sua volta. Observava que coisas que povoam em água salgada são achadas em montanhas altas, longe dos mares. Concluindo daí que os fenômenos que testemunhamos explicam o passado. Ele disseca corpos e sugere as possibilidades da anatomia comparativa. Prevê o helicóptero. E quando morre, na França, em 1519, seu título é de primeiro pintor, arquiteto e mecânico do rei. Logo após a morte de Leonardo da Vinci, um físico francês, Ambroise Paré, apresentou a fórmula da nova abordagem científica quando escreveu que temos que usar os antigos como torres das quais possamos ver mais adiante do que eles. Mas, diz Paré, quando o experimento contrariar os antigos, devemos seguir o que vemos. De nada adianta a tradição se ela apenas o estimular a cometer os mesmos erros dos outros, porque é preguiçoso ou tímido demais para eliminá-los você mesmo. Eu prefiro fazer tudo por mim mesmo do que errar com os sábios e mesmo com toda a humanidade. O conhecimento, diz Paré, é uma coisa grandiosa, mas somente se for baseado na experiência. Essa nova atitude
levaria os homens a experimentarem as coisas por si mesmos. Fenômenos naturais, instituições políticas, a Bíblia, até o Renascimento, tudo isso foi aceito simplesmente porque era um dado real. Agora, podiam ser considerados em termos de conveniência, capacidade e oportunidade. É óbvio que tudo isso não aconteceu de repente. A maioria das pessoas se conformava, como sempre aconteceu, sem muitas perguntas. Mas persiste o fato de que, em 1600, o conhecimento e a ciência deixaram de repousar numa tradição inerte transmitida do passado. Eles se tornaram o conhecimento, a ciência, a investigação daquilo que é, que você adquire buscando, pesquisando e chegando a conclusões quanto àquilo que vê. E isso é uma revolução, ao menos o começo de uma revolução, como veremos no programa seguinte.